românico, vamos ser bem rápidos, é o que vocês estão mais acostumados, certo? Por que o românico vocês estão mais acostumados? Porque todos aqueles filmes que eu falei e jogos, eles estão mais relacionados a esse período românico e gótico, beleza? Harry Potter, gótico, românico, tudo que tiver castelo e fortaleza, românico, certo? Por esse castelo, vocês já lembram aí. Era um período de muita invasão, feudalismo e tal. Quem quiser, eu quero aquela terra, vou lá junto ao meu povo e vamos ocupar. Então era preciso se não tem a ver. Ó, Yasmin, é sobre o gótico. A gente precisa esclarecer bastante. Até eu vou antecipar aqui que o gótico são dois tipos. A gente tem o estilo artístico e tem o movimento de contracultura. O estilo artístico é esse que eu vou falar agora, da Idade Média. O gótico, enquanto movimento de contracultura, ele vai começar na década de 70, agora, nos nossos dias, que é essa ideia da veste preta, da pintura, assim, né, da cara bem branca. E essa ideia aí, ela não tem a ver com o gótico enquanto estilo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em gótico, vocês vão, assim, cultamente perguntar, você está falando do estilo artístico ou do movimento de contracultura, né? Porque são coisas diferentes. No caso do gótico enquanto estilo artístico, vai ser a abertura para a luz entrar desses edifícios pesados que vocês estão vendo aí no românico, certo? É a introdução, a dos godos. Na verdade, deixa eu aproveitar aqui, godo é um povo bárbaro, correto? É um dos povos bárbaros, godos, visigodos. Entretanto, não foi feita por eles. Foi um nome, o gótico foi um nome que um historiador lá na frente, que foi o Jorge Vasari, assim, tipo, 200 anos depois que existiu o gótico, ele vai escrever sobre aquele estilo e vai falar assim, por quê? Porque eram construções diferentes do que estava sendo feito no românico. Então, o que acontece aqui com o românico é que ele vai ser aquilo que eu falei de pouca janela, justamente para ser uma estrutura bem forte, para que não tenha muita possibilidade nem de cair, nem de alguém invadir. A ideia da fortaleza, ela vai se expandir não só para o castelo, como para a igreja. A igreja também ela vai ser construída na mesma estrutura de fortaleza. E aí eles vão associar essa ideia de fortaleza de Deus. Aqui é a fortaleza de Deus, no caso da igreja, né? Então aqui, primeira coisa, grande coisa que vai ser feito é substituir o teto, que era de madeira, por teto de pedra. Isso é um sistema construtivo impressionante e é por isso que eu gosto de mostrar para vocês. O que a gente tem hoje, tudo deve a esse momento aí de criação de coluna, de teto, de essas lajezinhas básicas que a gente vê hoje, dó. Foi essa ideia de colocar o teto como pedra. Para quê? Porque a madeira, ela pegava fogo muito fácil, as casas se incendiavam muito facilmente, e o que é que se fazia para invadir um lugar? Jogava aquela catapulta de fogo, né? E ali o fogo se alastrava e já era. Então, a primeira grande ideia difundida dos construtores, né, foi o teto feito todo de pedra. Aí eu tenho só o modelo, mas eu coloquei aqui uma imagem, pronto. O teto aí de pedra, o que faz com que esse teto não caia é exatamente essas esquinazinhas aqui, ó, que dá a sustentação. É uma coisa assim de doido. Para chegar nisso aqui, é claro que muitos tetos caíram, mas, gente, lembra, tem matemática aí, viu? Tem cálculo. Corredor, pois eles copiaram, eles gravaram todos em prédios românicos, viu? Fiquem sabendo, se eles não gravaram em prédios românicos esses filmes, eles
reproduziram, o que eu acho mais difícil. Mas, assim, esse sistema de teto, ele foi pensado por construtores que realmente calculavam aquilo ali, para aquilo ali não ceder, viu? Olha aí, outro teto de pedra. Professora, Oi. em relação aos castelos aí que você falou, né? Quando eu perguntei o tempo que demorava e tal, você falou que as construções, às vezes o pai começava e o filho terminava, correto? Sim. E você falou também que tem uma igreja que está em construção até hoje. É, A propriedade continua de acordo com a linhagem da pessoa ou ela se torna do governo? Não, ela passa para ela foi tombada, essa especificamente ela foi tombada como patrimônio, né, material da humanidade, e aí quem vai deter o poder vai ser a igreja junto ao governo. A igreja porque é uma construção religiosa, né? E ao governo, porque ele, pelo fato de ser patrimônio da humanidade, ele tem a responsabilidade em cima daquilo. Então, ele não tem uma pessoa privada, no caso das igrejas, não há o privado, né? Existe a igreja em si, enquanto detentora dos direitos ali da construção, e o governo. Essa igreja essa que eu estou falando, que está sendo construída até hoje, vai ser terminada, tem uma previsão de terminar em 2026, que é da Espanha, gente. Como é o nome mesmo? Depois eu lembro e falo para vocês. É Nossa Senhora de alguma coisa assim. Mas Mas tem uma construção que está em posse de alguém privado até hoje? Tipo não, castelo, alguma coisa? Não não, existe nada, né? não. Tudo foi tombado. Tudo hoje, se você quiser visitar qualquer castelo, você paga o ingresso e vai lá. Porque já virou um museu, certo? Você pode procurar lá. Tem uma rota lá na rota românica que você já passa ali, você já faz junto com o guia todos os castelos e igrejas construídas desse período, sabe? É muito interessante, mas tudo isso aí você vai e paga a entrada. Então, assim, tá acessível para todo mundo conhecer, tanto os castelos como as igrejas grandiosas, né, que tem. Por conta disso, né, foram tombadas como patrimônio. Dificilmente tem o que tem, assim, que não é tombado, que é de propriedade privada, está abandonado e ninguém nem vê nem lembra. Eu já vi algumas cidades lá na Itália que tem, assim, perdidas no topo, construções, assim, em ruínas mesmo. Enfim. Que é o que acontece quando é privado, porque os donos vão morrendo, os filhos não têm interesse na preservação, eles querem o ganho fácil, né? E aí acaba acontecendo isso. Aqui em Cabralha aconteceu isso com as casas coloniais que tinham, né? Ninguém quer saber porque gasta muito para restaurar, que ninguém quer restaurar porque tem que ter muita grana, e ao mesmo tempo também pede muito caro quando quer vender, enfim, é essa confusão. Vamos lá. Características gerais, eu já falei, grande espessura nas paredes, poucas janelas. Vocês estão vendo o nome arquivoltas aí? Gente, bateu o olho nisso, pode saber que é uma construção românica. Porque quase todas as construções românicas, ela vai ter esse marco, essas voltinhas aqui, ó, que é a largura da parede. E o tímpano, que é como se fosse uma descrição bíblica de algum momento de Cristo. Vocês estão vendo aí um alto relevo embaixo das arquivoltas, né? É o tímpano. Por que eu estou colocando essas figuras aí? Porque elas são elementos obrigatórios na arquitetura românica. Aí vocês vão ver nos filmes, inclusive no gótico também vai ter muitos tímpanos. E arquivoltas. Só que a diferença é que o românico, o arco é pleno, e no gótico o arco é ogival. A gente vai ver daqui a pouco. O formato das igrejas, no caso, românicas, elas vão ser em formato de cruz latina, diferente daquela que eu mostrei, quadrada ou redonda, ou octogonal.
E uma coisa interessante no românico é o surgimento das relíquias. O que são as relíquias? Já ouviram falar? Já em filme também, não é? As relíquias, cálice de ouro. As relíquias, gente, foi uma mega invenção que fez crescer as cidades de uma forma absurda. Porque o que eram as relíquias? Você está vendo aí o rosto de uma santa, é a Santa Catarina. Esse rosto ficou intacto. Depois que ela morreu, quando acharam ela, ele não se decompôs. Ele ficou desse jeito que está aí. E aí elas falam, nossa, é da santa, tá. Era uma pessoa que ajudava as pessoas, né? Ajudava as crianças, ajudava os pobres. Então era uma pessoa assim muito pura, fazia penitência, subia lá no onde tem ela é lá em Siena. Tem na escadaria que ela subia de joelho, as cruzinhas assim, ó, de onde ela subia. Então, no final das contas, o rosto ficou preservado, eles pegaram e colocaram num relicário, né? E aquilo ali virou motivo de visita das pessoas. Aí sim, falar só daquela mulher sem ver uma coisa. Agora, quando você vê aquilo ali, aquele pedacinho ali, é como se estivesse pegando um pouco. Então, o que aconteceu? O surgimento... gente, essa relíquia... Tem muita relíquia no Vaticano, mas essa daí tá lá em Siena, viu? Essa tá lá mesmo na igreja. Não saiu, não. As do Vaticano eu vou mostrar daqui a pouco. O que acontece? Quando se cria isso, uma pessoa muito boa passa a ser vista como um exemplo para o cristianismo, vai ser criada a figura do santo, que hoje a gente já está mais acostumado. Então é nesse momento que cria a figura do santo. Por quê? Porque pega uma pessoa, lembra da modelagem? Olha, vocês devem ser tipo essa pessoa, porque ela é muito boa, ela fez isso, ela abriu mão da sua riqueza para os pobres. Então, essa pessoa é um modelo a ser seguido. E aí surge essa coisa, e na cidade onde surge, essas pessoas boas que passam a ser modelos, se constrói uma igreja, quando ela morre, para essa pessoa. E aí vira a igreja, por isso tem igreja de Nossa Senhora de não sei das quantas, igreja de São João, igreja de São... Entendeu? Igreja de São Paulo. Porque aí, aqui no Brasil não, no caso, né? Aqui no Brasil a gente já pegou esses santos que já existiam lá fora e migrou para cá e já foi. Porque encontrou uma imagem aqui mesmo em Nossa Senhora da Ajuda. Encontraram uma imagenzinha da Nossa Senhora da Ajuda, que já era de lá, né, da Europa, e aí, porque encontrou aquela Nossa Senhora da Ajuda, então a gente vai construir uma igreja aqui que é de Nossa Senhora da Ajuda. Então, as igrejas daqui foram construídas baseadas nos santos externos, que foram, à medida que foram sendo ou encontrados, ou quem financiou era o santo de devoção. Entendeu? A família que financiou a construção da igreja tinha um santo de devoção, já europeu, e aí acabou financiando a construção e passa a ter o nome do santo dessa família. Então, essas relíquias têm um ponto muito importante também no desenvolvimento das cidades, que eu falei antes, porque onde tinha uma relíquia, o povo vinha. Quando o povo vem, esse povo precisa comer. Aí vem uma barraquinha de comida e bota. Esse povo precisa se vestir, porque viajou por muito tempo para ver. Aí vem uma barraquinha e bota roupa. Então o comércio se desenvolvia em cada lugar que tinha uma igreja de um santo, que tinha peregrinação de pessoas para ver essas relíquias. Percebe a ligação? Aqui na Nossa Senhora da Pena, quando tem a data da festa da Santa, fica um mega shopping ao céu aberto ali, um monte de barraquinha vendendo de tudo. Isso é fruto desse movimento aí da Idade Média, em que tem o Dia do Santo, tem essa comemoração.
o comércio ali se aquece e as pessoas visitam e por aí vai. Então, pontos positivos nesse caso é o desenvolvimento grande das cidades, por conta dessas visitas, onde tem uma igreja, a cidade é mais desenvolvida. Nessa época, onde tem uma igreja que tem uma relíquia, a cidade passa a ser mais desenvolvida, certo? Aí, ó, Gilson, as relíquias, sim, as relíquias, elas são feitas, tem muitas que são feitas. Ó, se vocês terem uma ideia, isso aqui é foto de lá mesmo, no Museu do Vaticano, viu, gente? Tem essa casita aqui, ela é osso, é um monte de osso, enrolado em pérolas. E essa outra aqui, que tem um monte de janelinha, essa outra aqui são os dentes do cidadão, os dentes do determinado santo lá. É que eu nem tirei foto lá mas do nome lá de quem é, né? Foi só mesmo para ilustrar. E dos dentes, então assim, qualquer pessoa, se você for, você vai levar 3 dias para circular tudo, viu? Qualquer pessoa que era considerado assim, bondoso de coração, eles faziam questão de transformar a pessoa num santo, não importa. Sabe por quê? Porque aquilo ali era retorno financeiro, certo? Para a cidade. Aí, vamos seguir. Tá, eu ia falar dessa relíquia especificamente. Essa relíquia é o manto não, o santo sudário, aquele manto que envolveu Jesus. Diz que é o manto que envolveu Jesus. Essa aí não está nem no Vaticano. Estendido, né, que chama o santo sudário, não interessa se é verdadeiro ou se é falso, a galera vai e tem uma atmosfera, olha, sinceramente, eu acho que é de tanta a energia que as pessoas colocam ali, sabe, por saber que é uma coisa sagrada, aí aquilo ali passa essa energia pra gente, é impressionante. Assim, vocês já ouviram falar em egrégora? Depois vocês pesquisam aí, e aí a gente fala. Se tiver, né, na verdade, honestamente, isso, se é. Eu assim, duvido de tudo. Depois que a gente estuda esse momento, vê que tudo muito é uma construção, a gente passa a duvidar de tudo. A única coisa que eu acredito é na força do poder financeiro que as pessoas têm e gostam de enrolar os outros justamente para fortalecer esse jeito. Então eu sou cética total de tudo que aparece, mas eu acredito na crença, sabe? Eu acredito na fé das pessoas. Professora, duas coisas são inevitáveis na vida, a morte e os impostos. Sim. Pois é. Exato, Cauê, Caio. É um bom da gente fazer aula online, porque a gente já tem ali as respostas na hora. Olha lá, Cauê botou o que é egrégora. Essa soma de energia coletiva, ela muda o ambiente. Quando você tem muita gente reunida para bolando mal, oh meu Deus do céu, você chega a se arrepia quando passa. E o contrário também é verdadeiro, quando tem muita gente. Por isso as igrejas, elas têm, no geral, e de qualquer uma religião, as pessoas estão ali reunidas em nome de um bem, né? Então, aquela energia ali que eles emanam, ele vai fazer bem para quem entra, certo? Eu vou rapidinho aqui fechar o românico, certo? Que não tem muita coisa só para lembrar que a Torre de Pisa é românica, a Torre de Pisa, que é super famosa, né? Ela tá inclinadinha assim por uma falha lá no terreno, né? Mas ela é românica, a construção. As esculturas eu já falei que não tem. E as pinturas, elas são horrorosas, assim, no sentido de que são estilizadas. Não existe nenhuma preocupação se... só mais 2 minutinhos, viu, gente? Só pra gente fechar o românico, pra deixar o gótico pra depois. Essas figuras, elas... Veja a proporção
da mão, a mão gigantesca, e o pezinho piquititito é assim, totalmente descomprometido com realidade. E o que vai acontecer, por quê? Por que é assim? Porque o foco maior está no simbolismo. Basta a simbologia que ele está passando e tá ok. Não precisa beleza. Até porque beleza é sinônimo de prazer e prazer é condenado. As figuras também são alongadas, vejam. E aquele olhar tristonho. Não existe nenhuma obra da Idade Média em que há um olhar vivo, alegre. Todos são contemplativos e tristes. E a boca também sem sorriso nenhum. Certo? O desenvolvimento da ourivesaria que a gente tinha visto lá os persas, que eu falei para vocês, os persas desenvolveram bem. Só que aqui, os românicos, eles usavam a ourivesaria para o cristianismo, para a igreja. Então, todos os elementos, isso tudo está no museu lá do Vaticano. Esses ouro, prata, platina, por aí vai. Gente, além da ourivesaria, a gente tem a tapeçaria. Lembra que eu falei? A tapeçaria é a única coisa que a gente tem, assim, que não é cristão. É uma coisa que ficou e que é popular. E ela conta um monte de história. Essa tapeçaria de Bayeux, que chama, né, que é francês, ela tem quase 70 metros de história. Aí, por que eu botei essa daí? Para vocês perceberem que os filmes todos não é através de leitura que sabe como é que eles fazem a indumentária. São esses elementos pictóricos ou bordados, no caso da tapeçaria, que passou para a gente de hoje em dia, como que seria essa forma de vida no passado. Beleza, gente? Eu vou deixar vocês agora outras tapeçarias. Um detalhe, a tapeçaria não era tapete de chão. Todo o tapete era feito para parede, porque as paredes eram de pedras frias e o tapete funcionava para aquecer, certo? Para não deixar o ambiente muito frio. Aí eles aproveitavam para tocar a história, para contar a história. Tinha muitos bíblicos, histórias bíblicas tinha, mas também tinha as tapetes que decoravam os castelos, que eles encomendavam com sonhos dele, por exemplo, esse do unicórnio, algum rei aí que queria um unicórnio, seres diferentes do tradicional e que eles acreditavam na época que existiam. Beleza? Vamos fechar por hoje. Aí Pois é, caríssimo. Mas os tapetes eram nas paredes, né? Aí não tinha como, só se o cara tava bêbado e tropeçou e jogou. Esses tapetes que eu tô mostrando aí, que tá lá no Vaticano também, nos corredores, eles não são especificamente da Idade Média, eles já estão na saída da Idade Média, percebe que o planejamento já está diferente, né? Já está com fundo. Mas eu só coloquei aí para mostrar para vocês como é que eles ficam na vertical, certo? E a gente encerra por hoje. Sim, posso marcar, a gente pode marcar um dia aí, viu? Para tirar outras dúvidas. E a arte gótica a gente vai falar já na abertura lá do Renascimento. Eu acho que assim vai ser muito pouco tempo para tudo, gente. Eu fico angustiada, porque é muita coisa bacana para a gente conhecer e ver. Mas, enfim, vão tomar o café de vocês e vão lá. Beijinho.